cada vez que a gente vai falar da nossa, vem um filme, assim, né? E a gente começou, gente, muito pequeno, né? Nós começamos praticamente comigo, né? E aí veio mais... Nós éramos em 4 pessoas idealistas em querer fazer uma empresa. No primeiro mês, acho que antes de fazer o contrato social, 2 já pularam fora, né? Não quiseram mais. E olha, era o cara da tecnologia e era o cara da folha de pagamento. Daí ficamos eu e a Denise, que era uma amiga minha da área de rotinas trabalhistas da empresa, e ficamos nós duas. Aí no primeiro ano a Denise também não quis mais, né? Ela foi promovida pela empresa, enfim, e éramos numa salinha. Quantos metros tinha aquela sala, menina? Acho que 20. 3x3. Era tipo uma barraca de feira. Só tinha uma sala e o banheiro para a gente trabalhar, e aí tinha que fazer a folha de pagamento, tinha que atender candidato, tudo que a gente queria fazer ali, né? E o trabalho maior era a folha de pagamento, porque nós trabalhávamos na Inepar, que era uma empresa muito grande na área de distribuição de energia, capacitores de energia, e a gente já tinha vinculado a essa empresa, tinha mais 22, com a indústria 23. Então nós saímos para atender 23 clientes. Imagina fazer folha de pagamento, não, que a gente vai fazer, e sair fazendo tudo, né? E aí não tinha braço, não tinha gente para fazer, não tinha equipamento. Eu ficava o dia inteiro na empresa, não entendia nada de folha de pagamento e não entendo até hoje, tá? Então, graças a Deus que veio Clodoaldo, quem mais está na folha aí? Ricardo também, não? Nossa, toda a turma que está na folha aí, vocês são uns abençoados, viu? Porque, olha, para fazer folha de pagamento não é fácil. É cálculo de tudo que é jeito, né, Odéias? Então, e não é minha área, não era meu negócio, não era minha experiência, né? Então, meu expertise sempre foi trabalhar com gente, trabalhar com pessoas. Eu fiz a formação em psicologia e no primeiro ano já do curso, eu já tinha conseguido um estágio. Então, eu trabalhava já como estagiária no final do primeiro ano de psicologia, né? Então, quando eu me formei, eu já tinha 5 anos de experiência na área. Então, na metade do meu curso, eu fui convidada a trabalhar como efetiva numa empresa. Alguém já ouviu falar, existe ainda a Labra? Indústria de lápis, Labra? Então, eu trabalhei lá, foi meu primeiro estágio, né? E assim, gente, eu tive que tomar decisões nesse processo. Porque eu trabalhava como estagiário era meio período, então eu ia para a faculdade de manhã, aí quando eu estudava na Federal, e quando tinha as outras aulas que eram à tarde ou à noite, eu negociei com os professores para eu fazer, que eram à tarde, eu negociei com os professores para fazer à noite. Então eu fazia a faculdade de manhã, ia para a faculdade de manhã, pegava um ônibão que ia lá para Araucária, estrada de chão, demorava mais de 1 hora para chegar lá. E aí trabalhava à tarde e eu voltava para fazer as minhas coisas que tinha prática, enfim, no laboratório da faculdade fazia à noite, fazia só eu. Então eu tinha 2 ou 3 professores que me liberavam a chave, eu ia lá, fazia os experimentos, estudava e pronto, né? E aí, lá passando-se 1 ano, mais ou menos, a empresa me convidou a ser efetiva para cuidar da área de seleção. Eu conto isso porque aí nesse momento é que a gente tem que fazer as nossas escolhas, né? Então eu decidi que eu ia interromper o meu curso, ia focar na profissão, e aí eu fiquei 1 ano sem estudar para trabalhar, e aí a minha carreira foi avançando dentro da área de psicologia organizacional, né? Então eu sei que a nossa tem muitos estagiários e era uma premissa nossa, a gente sempre falou isso, né, Rosa e Clodo, que a gente gosta muito de estagiário e que a gente sempre abriu isso, acho que foi uma das primeiras consultorias que abriu
para estagiário e a gente delegar e ensinar, treinar, fazer as pessoas aprenderem, porque essa é a grande diferença também, né? Então quem que é estagiário aqui? Tem alguém? Gente, ainda só está começando, tá? Para esses que estão estagiando. Eu gosto de contar essa parte da minha formação, da minha experiência de trabalho, porque é legal, assim, muitos estagiários já colocaram isso para mim. Que bacana, que legal, então vamos para frente, que bom que a nossa dá essa oportunidade, né? Enfim, a carreira foi assim e a gente chegou na Inepar, e na Inepar então é que a nossa surgiu, né? De um grande processo de terceirização. Nós abrimos uma empresa dentro da Inepar para atender esse grupo todo, né? Que eram já 23 empresas. E no primeiro ano, então, eu já quando eu estava abrindo a empresa, né, antes de setembro, lá por julho, eu não lembro muito bem de datas, assim, eu conheci esse rapaz, né? Gente, eu vou mandar uma foto para vocês dele e como que ele era. Eu tinha cabelo comprido, Emílio tinha barba preta. Um jovem rapaz de 30 e poucos anos, tá? 36, né, Emílio? 35. E aí, então, a gente se encontrou num evento de recursos humanos, como nada é por acaso, né? E uma amiga em comum nos apresentou. Enfim, estamos juntos há mais de 30 anos, né? E aí esse jovem rapaz foi a grande transformação da minha empresa, porque quando começou era minha, né? Foi a grande transformação, foi um salto quântico quando a gente decidiu unir não só as panelas, os filhos, a nossa vida, mas a gente resolveu unir toda a nossa história profissional juntos, né? Então, Emílio veio no primeiro ano, tinha um ano ainda a empresa, a gente estava se batendo com folha, com seleção, que nem uma maluca, não sabia direito o que fazer. E aí, quando a minha sócia disse, eu não posso ficar mais, eu não quero, eu tenho que ficar na Inepar, eu vou ter que sair da empresa. Eu falei, agora ferrou, né? Eu não estou nem 6 meses com o negócio aqui, já vou ter que perder tudo e fechar, né? E aí, então, eu conversei com o jovem rapaz, que já me ajudava no final de semana e às noites. Emílio, eu preciso de um sócio. Ele falou, como assim? Eu falei, não, eu preciso de um sócio. Ele falou, não, mas eu não posso ser sócio da sua empresa, né? Eu estou trabalhando, tenho outras coisas, enfim. Eu falei, não, Emílio, olha como já foi, já falei. A mulherada consegue tudo, tá? É só jogar uma conversinha que a mulherada consegue tudo. Emílio, é só 1%, é só para colocar seu nome, para eu não fechar a empresa, entendeu? Ele falou, então tá bom, mas eu não vou ser sócio. O sabe bem disso, né? Quando sabe. Mas eu não vou ser sócio nem, eu não quero, que a empresa é tua e tal, não sei o que, não sei o que. Ele falou, tá bom, só 1%. Daí a gente fez a mudança da empresa e Emílio assinou com 1%, gente. Mas ele trabalhava em 99, né? Eu fui muito esperta, por quê? O Emílio tem todo o know-how, eu acho que é aí que foi bacana a nossa história, sabe? De a gente juntar as competências, juntar as virtudes, fazendo um paralelo, que é uma das coisas, que é o que a gente sempre fala, né? Use aquilo que você é bom, aproveita daquilo que você é bom. Não adianta eu querer aprender a fazer folha de pagamento e contabilidade, entendeu? Eu nunca ia aprender isso. Então, o Emílio é expert em números, em financeiro, na área de remuneração, na área de salários, toda a parte de planejamento. E aí, então, a gente juntou tudo, né? E a empresa começou a ter muito sucesso, assim, né? Nós trabalhamos muito. Acho que foram os 10 primeiros anos da empresa, assim, gente, muito suor, muita transpiração, né? Muito trabalho. Mas ainda ele tinha cabelo preto e eu ainda era mais magra também, né? E aí depois a gente foi branqueando, foi tendo as experiências, foi acumulando experiências, resultados e começamos a, então, direcionar um pouco a empresa. Queria que você contasse a tua versão agora disso. Bom, eu não sei quem que deu o golpe do baú. Eu entrei com 1%, depois fiquei com 50%.
mas eu trabalhava 99. Aí acho que foi meio recíproco, né? Mas o que a Marilda falou, assim, os 10 primeiros anos, aquela ansiedade de fazer, a gente queria fazer tudo. E quem que faz tudo não faz nada. Então a gente não tinha foco. Nós fazíamos consultoria, fazíamos treinamento, fazíamos folha de pagamento para fora, fazíamos seleção, cargos e salários, segurança do trabalho, o que aparecesse, que falasse de RH, dizia, daqui que eu faço, daqui que eu faço. Né? E a gente trabalhava que nem os malucos, né? Trabalhava direto, às noites, finais de semana, direto. Né? Sem ferramentas, sem recursos. Os 10 primeiros anos, a gente não conseguia tirar, às vezes, o dinheiro da empresa para pagar o colégio das crianças. E a gente nunca desistiu. Então a gente vê hoje alguns empreendedores que começam a fazer um determinado negócio e querem ganhar dinheiro no primeiro ano, no segundo ano, que querem abrir uma padaria, sei lá, uma lojinha, coisa, e que acham que vão ter lucro no segundo ano, no terceiro ano. A gente viveu aí 10 anos onde não sobrava nada. A gente pagava os funcionários e às vezes não conseguia tirar o nosso salário. Às vezes nem pagava o funcionário, né? Tinha uns que a gente não pagou uma vez. A gente às vezes tinha que negociar. Olha, chegava no quinto dia e dizia, olha, eu vou pagar metade, dia 10, quando eu receber do cliente, eu pago o restante. Você estava lá, né, Cláudio? Você também recebeu parcelado? Eu vou te fazer. Isso é uma coisa também, assim, né? Nós sempre priorizamos os funcionários, sempre priorizamos os clientes. Quando a gente quando não tinha para nós, não tinha problema. A gente pagava juros, não pagava o colégio, mas pagava os funcionários, porque a gente sabia que depois viria, e sabia da necessidade de cada um. Mesmo que não dava para pagar 100% do salário, pagava metade, pagava 60%, dava vale-refeição e negociava, né? E nunca tivemos problema. Por quê? Porque a gente sempre falou a verdade, a gente sempre mostrou, olha, eu não vou te pagar, tá? Não é porque eu estou pegando o dinheiro e comprando um barco lá na Ilha do Mel, tá? Não é porque eu estou pegando o dinheiro e indo para Disney, tá? Eu não estou conseguindo pagar você por causa disso. Tá? Então, essa transparência, essa verdade, sempre nos ajudou com a equipe. Né? A gente sempre falou a verdade, a gente sempre mostrou, a gente sempre foi muito transparente. Nossos funcionários todos, e eu acho que ainda hoje, sabem quanto é que a gente fatura, quanto é que a gente ganha, quanto é que a gente paga de imposto. Né? Porque se nós dizemos que nós estamos trabalhando na nossa empresa, né, não pode ter nada escondido, não pode ter nada guardado com chave. Né? Nós sempre fomos adeptos de que na empresa não deveria ter chave nada. O único lugar que tem chave acho que é o cofre. Tá? Né? Nem sei se a gente tem cofre, não tem mais cofre na empresa, a gente não tem ainda. Mas é para guardar papel, não é para guardar dinheiro. Por quê? Porque ou a gente confia nas pessoas, ou a gente não contrata. Então, quem a gente não confia, não fica com a gente. Então, não tem por que ter chave em gaveta, chave em armário, coisas escondidas. Isso foi uma coisa que a gente sempre pregou. E vou dizer para vocês, nós tivemos um problema, eu acho que nós tivemos 2 situações. Um office boy, uma vez, pegou lá, sem querer, uns tickets de vale almoço da mesa do outro colega. Acho que ele se enganou, né? Não queria pegar. Pegou o bloquinho inteiro, não foi problema. Mas isso foi um caso, entendeu? Numa história de 30 anos. Então, nós só temos razão para confiar nas pessoas, para acreditar que as pessoas são verdadeiras. Isso é a nossa diferença. Por que eu vou botar a chave nas coisas, esconder as coisas? Você só esconde aquilo que é ruim. Aquilo que é bom tem que ser mostrado. Então, nós começamos depois dos 10 anos, que a gente começou a colocar
planejamento, orçamento, nós fomos buscar o planejamento estratégico, eu trabalhava sempre com consultoria, eu digo assim, eu sempre copiei coisas boas dos nossos clientes. Né? E a Marilda também tem essa coisa. Cada cliente que a gente ia, a gente viu uma coisa bacana lá, um quadro na parede, um negócio dos valores na parede, a leitura no banheiro. A leitura no banheiro não foi nós que inventamos, não. Nós copiamos da Inepar. A Inepar tinha leitura no banheiro. Naquele único banheiro lá que a gente começou já tinha leitura. E a gente tinha um único banheiro, mas tinha leitura do banheiro. E a leitura do banheiro é um negócio que começou com a nossa. A leitura do banheiro fez 30 anos também. Então, mas assim, como vocês criaram isso? Não, nós copiamos. Não criamos, a gente achou legal e trouxe para a nossa empresa. Né? Uma série de coisas, né, que a gente tem hoje, que persiste, que se mantém, foram coisas que a gente viu funcionando na prática e que a gente resolveu trazer para a nossa empresa. E que dá certo. Se dá certo com os outros, dá certo para a gente também. E aí a empresa, depois dos 10 anos, a gente começou a ter uma área comercial, que até então não tinha. Começamos com 10 anos a gente fez, eu acho que o primeiro folheto, o primeiro folder. Porque até então nós tínhamos medo de vender, tínhamos medo de cliente, porque a gente não conseguia dar conta dos que a gente tinha. E nesses 10 anos nós fomos crescendo, né, como? Um cliente contava para o outro, um cliente dava referência, terceirizava a folha conosco, fazia seleção, e nós não tínhamos um site, não tínhamos uma área comercial, não tínhamos vendedores, não tínhamos um folder, né? Não havia redes sociais, não tinha Instagram, Facebook, LinkedIn, não tinha nada disso. Celular estava começando, né? Tinha um tijolão assim, que era maior que o meu sapato. Era um celular que todo mundo usava. Era um celular para a empresa inteira. O computador também, né? O computador tinha fila, né? Nós tínhamos 2 e tínhamos 6 funcionários. Cada um usava meia hora, emprestava para o outro. E-mail. Quando começaram os e-mails era assim, tinha um computador só que tinha e-mail. Imagina, não entrei. Foi assim, o Gabriel devia se divertir bastante lá, né, Gabriel? Imagine, um computador para 6, né? Aquela tela verde, fósforo verde. Né? Nós fomos do tempo do CP500, né? CP500, celular da Iridium. Então era um celular e um computador para 6. No começo, nós tínhamos uma estagiária, né? Cristiane, né, que ela queria trabalhar e a gente não tinha como pagar. Então, nos primeiros meses ela trabalhava e nós conseguimos pagar para ela o vale transporte. Então, ela trabalhava a troco do vale transporte. Só, não posso pagar você, mas eu quero trabalhar com vocês. Então, o máximo que eu posso dar para você é o vale transporte. Depois dos 3 meses a gente conseguiu dar o vale transporte e um vale refeição. Ela trabalhava pelo transporte e pela comida, né? Como estagiária. E eu acho que depois de um ano a gente conseguiu começar a pagar uma bolsa, que seria hoje assim um absurdo de uns R$100, né? Por mês, não por ano, por mês. Essa moça, a Cristiane, foi tão engajada, ela comprou tanto a ideia que quando a gente mudou, eu lembro quando nós mudamos para 7 de setembro, ela estava com a gente já como funcionária, cuidava da seleção, enfim, e a gente não tinha dinheiro para mobiliar o espaço da recepção. A gente mudou com tudo que tinha e falei, agora não tem nem sofá para as pessoas sentarem, ficava legal ter um sofá aqui, né? Aí no dia seguinte a Cristiane contratou um carreto e trouxe o sofá da casa dela. Ela colocou o sofá e deixou, vamos deixar aí, eu vou deixar aqui por enquanto até a gente poder comprar o sofá. Então, para vocês entenderem assim, como era legal esse espírito, como sempre foi, né? As pessoas estarem sempre juntas conosco, juntas, fazendo parte de tudo. Então não tinha gente se aproveitando ou querendo, não me pagam, eu só quero meu trabalho, né? Então esse sentido de pertencimento a gente sempre colocou na empresa. Isso foi muito legal.
E a nossa sempre foi muito inovadora, né, desde o começo. Então, imagina um funcionário trazendo um sofá para trabalhar na empresa. Né? Quem que ia levar isso, né, Emílio? Falando dos estagiários, tem uma história interessante também do Jefferson. Não sei se vocês conhecem o Jefferson. Acho que o Dó da Rosa conhece, não sei se o Emilson conhece. O Jefferson chegou a ser nosso sócio. Hoje ele é um empresário na área de consultoria, consultor do Sebrae. E o Jefferson era um garoto, devia ter 20 anos, 20 e poucos anos, né? Já tinha formado em administração e estava fazendo psicologia. E nós estávamos lá na 7 de setembro, na hora do almoço. Ele não saía para almoçar, ali eu ficava no centro da empresa. E apareceu um rapaz na recepção, de bermuda, tênis de bermuda, cabelão até aqui no ombro, assim. Chegou lá na empresa, lá na recepção, eu quero falar com o dono. Foi com a dona. Eu disse, não, na hora de almoço, eles estão em reunião, pode atender. Não, chama eles que eu quero falar com eles. Ah, mas só daqui uma hora, então eu vou esperar. Daí eu fui lá, pois não, o que é? Ela falou, não, eu vim aqui porque eu quero trabalhar aqui. Como assim? Piada, bermuda, tênis, cabelão aqui naquela época, né? Hoje já é um pouco estranho, mas não era muito mais estranho. Esse cara aqui é aqui. Ele falou, eu estou aqui com o meu currículo, eu quero fazer estágio aqui. Eu falei, não tem vaga. Não, é você que cuida da área de seleção? Eu falei, não, é a Marilda, minha esposa. Você pode chamar ela? Cara, ousado e atrevido, pô. Chega desse jeito. E aí a Marilda veio. Oh, boa tarde, eu sou o Jefferson, eu vim trabalhar aqui com vocês. Como assim? Como é que se soube? Não, eu ouvi falar bem da empresa de vocês. Eu sei que se vocês têm um conceito bom, eu quero aprender e eu vim trabalhar com vocês. Você não tem conversa? Não precisa me pagar nada, eu quero vir trabalhar aqui. Quero vir trabalhar aqui, eu quero aprender aqui. Ele falou, não, mas não é assim. Ele falou, não, eu não vou sair daqui enquanto eu não comecei, eu vou ficar aqui, eu quero trabalhar aqui. Daí, eu me lembro bem que você falou. Eu falei para ele, então tá bom, eu acho que eu falei, gostei de você. E esse cabelão você vai continuar com ele? Ele colocou. Eu falei, então tá bom, bora lá, dá para prender o cabelo? Dá. Então tá bom, então vamos. Gostei que você vai começar a trabalhar com a gente. E foi assim, né? E o Jefferson ficou muitos anos com a gente, né? Foi nosso gerente na filial de Ponta Grossa. Foi sócio, chegou a ser sócio, teve uma participação na empresa. E hoje é um grande amigo, né? E ele conta essa história para todo mundo. Então o que a gente fala é assim, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu não consigo emprego, não consigo trabalho, né? Mas é difícil o emprego ir lá na sua casa, bater na porta, né? Falar assim, ô fulano, vem aqui, ô Zé, ô Ricardo, você não quer ir lá trabalhar com a gente? Vejam a diferença dessas duas situações, né? Que a gente conta assim, você fala assim, mas isso foi lá naquela época. Não, a gente tem uma dezena de histórias parecidas com essas, não só da nossa, mas de outras empresas, que as pessoas chegam e falam, eu quero trabalhar aqui, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero saber. Né? E você deixa a gente sem resposta. Quer dizer, depois de uma meia hora conversando comigo com a Marilda falou, tá bom, prende o cabelo, senta ali e vamos começar. Nós não íamos nos livrar daquele cara. Né? E depois a gente foi perceber que era um baita profissional. Era um cara bom mesmo, né? Que entrou com vontade e que tinha coisas para acrescentar. Né? Então isso foi muito legal, né? Essas experiências aí. Bom, deixa eu ver aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Até aqui, isso. Até aqui, porque olha o papel ali. Eu estava falando que a nossa sempre foi muito inovadora. Eu acho que até pelo estilo da gente, né, que a gente permeou e começou a conduzir, implantar na empresa. Então, para nós, tudo é possível. Tudo é possível.
Então, nós nunca falamos para alguém ou para algum funcionário, alguma pessoa da equipe, quando ela veio com alguma ideia, a gente nunca disse, não, isso aí não dá certo, aborta, que tem que ser o que a gente quer. Não, ok, então vamos lá trabalhar. Você quer isso? Então faça o projeto e mostre para a turma como que vai funcionar isso, né? E aí vinha, né? Às vezes tinha umas coisas mirabolantes que daí realmente a pessoa mesmo via que não dava para implementar, né? Mas outras coisas muito legais vieram de sugestões de funcionários, de gente que encampou, pegou, abraçou o projeto e falou, não, eu quero fazer isso, eu acho que isso vai ser uma coisa legal, né? E a gente sempre deixou. Então, muitas coisas. Esse perfil, o pessoal que trabalha na seleção, todo mundo, né, conhece. O perfil profissional, como a gente escreve e faz uma síntese do funcionário para apresentar para o cliente, hoje já está tudo informatizado. Quem começou em Curitiba foi a nossa. Não tinha isso. As consultorias mandavam... Eu era cliente de consultoria, porque eu trabalhava em seleção numa empresa, nessa última empresa, né? E aí a gente recebia currículo, só os papéis, tudo diferente um do outro, um escrito à mão, um grande, um pequeno, tudo, né? E a gente tinha que olhar, ler tudo, para daí fazer conhecer o candidato pelo currículo que as empresas de consultoria mandavam. E aí eu comecei a pensar um dia, eu falei, gente, mas não pode, nós temos que fazer uma coisa melhor, né? Nós temos que mandar um negócio abreviado para os funcionários aí, né? Para os clientes. E aí que surgiu o perfil profissional. A gente sabe como que a gente fazia? À mão. Tinha uma folha, daí a gente mandou para a gráfica, tinha só escrito em cima, perfil profissional, nome e a data e o cargo. E deu um monte de linha. O que a mulherada daquela época aprendeu em caligrafia foi excelente, porque a gente tinha que escrever bem, né? Então se fazia entrevista, e daí tinha que escrever direitinho e fazer a síntese e tal. Quando nós começamos a mandar isso para os primeiros clientes, eles amaram. Falaram, nossa, mas aqui está o resumo, já tudo muito legal. E aí foram. Aí todas as outras consultorias começaram a fazer também o tal do perfil profissional, né? Mudaram um pouco o nome e tal, mas era cópia da gente, né? E o Emílio sempre falava isso, né? Tinha uma frase dele que até hoje, assim, eu admiro muito. Ele diz assim, gente... Daí vinha a gente dizendo, meu Deus, mas a empresa tal está copiando, a empresa tal está fazendo igual a gente, eles estão fazendo o mesmo tipo de anúncio, eles estão fazendo o mesmo tipo de perfil, estão buscando nos mesmos lugares. E aí o Emílio falava, que legal, porque se a gente é modelo para a concorrência, quer dizer que nós somos melhores, né? E quem anda atrás da gente nunca te alcança. Isso é uma frase tua muito legal. E que ele sempre falava isso. Vocês ouviram isso já também? Ele fala isso. Então, assim, que legal que os caras que estão copiando também da gente, os concorrentes nos copiando, né? E a gente, muito exibidinha, a gente copia dos grandes, né? A gente copia do cliente, copia da empresa internacional, copia de coisas de referência para nós, né? Então, são exemplos, assim, que, portanto, isso é um dos nossos valores, não valores, mas norteadores, né? A inovação constante. E foi com essa inovação que a gente conseguiu também ser a primeira empresa com o selo da ISO 9000, o selo de qualidade no nosso segmento aqui não sei se eu até ouso dizer no Paraná, mas não tenho certeza, mas em Curitiba sim, né? Quando a gente conquistou o selo da qualidade, quando nós implantamos 5S na empresa, foi uma coisa assim histórica, que a gente ajeitou a empresa inteira para começar a trabalhar com organização, né? O nosso depósito, a gente chama depósito mesmo, porque era um depósito de currículos. Era um negócio, uma caixa forte, eu acho, da empresa, né? Daquele lugar que a gente alugou, paredes gigantes, e a gente tinha acho que uns 50, 60 arquivos de aço com currículos colocados lá dentro. Imagine isso, em ordem alfabética. Então, se chegava um currículo, uns 10 currículos, 20 currículos na portaria, hoje a gente tinha que ir, tinham 2 ou 3 pessoas só para isso. Meu Deus, coitado daquele pessoal. Eles ficavam o dia inteiro arrumando currículo.
Ia lá, tinha que procurar. Chegava lá, o Ricardo, nananana, tinha que pôr por ordem alfabética e tal. E quando perdia um currículo desse, então, era um absurdo, né? Então, aí, isso partiu para a gente inovar, colocar no sistema, informatizar as coisas, né? A gente nem vê papel mais hoje, né? Nem vê papel. E aquele papel era bom porque a gente vendia daí, né? Era bom para vender daí mesmo. E vendia e o dinheiro ia para a festa do final do ano dos funcionários. Essa sempre foi uma característica marcante nossa, né? A gente sempre foi, vamos dizer assim, a gente sempre foi pequeno metido a grande. Né? A gente sempre pensou grande. A gente, não é por acaso que a gente chegou do tamanho que a gente está, porque a gente sempre pensou em coisas novas, em trazer novidades, né? Pense que a gente tem hoje a Abler, né? Tem ferramentas, tem o Sênior. Nós tentamos fazer esse sistema de contabilidade, fizemos um sistema de seleção que demorou 3 anos e não funcionou, gastamos um monte de dinheiro, aí o troço não funcionava, não rodava. Nós tínhamos um sistema de folha de pagamento alugado que não tinha celular e o técnico no final de semana ia para a praia e o sistema travava e aí a gente não conseguia rodar a folha. Ele fazia a folha na mão, calculava, pegava um papelzão lá na máquina de calcular e fazia a folha. Depois datilografava os olheiros, máquina de escrever. Então, assim, foi importante tudo isso. Isso foi muito importante. Ter trabalhado tanto, ter feito um monte de coisa que não deu certo, não funcionou. Tá? Eu penso que hoje, assim, a gente fala assim, poxa, tudo dá certo. Tá? Dá certo depois de tudo errado. Tá? Nós tivemos uma filial em Ponta Grossa que ficamos lá 12 anos tendo prejuízo, pagando para trabalhar e insistindo, não, vai dar. Né? Conhecemos a Karina lá na filial de São José dos Pinhais, tínhamos uma casinha lá em São José. Lá não dava prejuízo, mas também não dava lucro, não dava resultado. Né? Depois abrimos uma filial na Praça Rui Barbosa, do lado da Casa China. Né? E tudo isso era casas alugadas, reforma. Né? E a gente sempre tentando um jeito da coisa. Aí criamos uma filial em Balneário Camboriú, né? Que também não funcionou. A gente tinha segunda intenção, né? A gente queria passar o final de semana na praia, mas não era isso. A gente queria pegar o vale do Itajaí, ali tudo Itajaí, Blumenau, as empresas ali, não deu certo. Não deu certo porque a gente também não soube. Campo Grande, né? Tivemos uma filial em Campo Grande. Então, nós tivemos um monte de filial, um monte de parceiro que não deram certo. Então, errando, conversando, analisando os erros que a gente vai avançando. Então, mas o que a gente sempre foi assim? Não deu certo, não deu, para, volta, encerra. Não deu certo no Rio Barbosa. Perdemos dinheiro lá, perdemos. Bom, então encerra, vira a página, para de chorar e vamos para frente. Então, esse negócio de você estar atento sempre aos números, ao negócio, e ver se não deu certo, não deu, erramos, vamos para frente. Vamos para outro jeito. Desse jeito não deu certo. Né? E eu tenho certeza que isso acontece ainda conosco. Né? Não é só assim. Mas o que a gente tem que ter? Ele tem que ter atenção, tem que estar focado, tem que estar olhando, esse jeito está dando errado, né? Esse jeito o cliente não está gostando, esse sistema não está bom. Falar em sistema, uma outra coisa que a gente sempre teve, foi assim, um grande cuidado, um grande respeito com os nossos fornecedores. E muitas empresas assim, o sistema não funcionou, troca o sistema, manda embora o fornecedor. A empresa de contabilidade não deu sei o quê, trocar, o advogado não deu certo. Não. Como nós não queremos ser trocados, a gente não quer trocar os nossos fornecedores. Porque nós somos fornecedores de muitos clientes.
Nós somos fornecedores de serviço. Então, a gente quer respeitar os nossos fornecedores para que os nossos clientes nos respeitem também. E não é na primeira falha, ou no primeiro problema, que você tem que xingar o cara, trocar, né, pegar outro. Porque todas as ferramentas têm problema. Né? Todos têm dificuldade. Então, quanto mais você convive com o teu fornecedor, mais você o conhece, mais você o ajuda e mais ele pode te ajudar. Então, nós sempre privilegiamos os nossos fornecedores, sempre chamamos eles para conversar. Ó, isso não é legal. Ele está achando que o jeito que ele está fazendo está certo. E se ele errou, que bom. Amanhã ele não vai fazer o mesmo erro. Depois da manhã ele errou de novo. Já 2 erros que ele não vai fazer. Daqui a pouco 3 que ele não vai fazer. Ele não vai errar mais. Agora, se no primeiro erro eu já brigo com ele, mando ele embora, ele vai numa outra empresa e vai errar alguma coisa. Então, o erro faz parte do aprendizado. Só não erra quem não faz. O que a gente quer que vocês façam, e isso eu tenho certeza que vocês façam? Assumam o erro. Falem a verdade. Esse é o grande valor de nós. Olha, eu errei. Esqueci. Faturei errado para o cliente. Não mandei tal benefício. Não mandei o candidato. Inverti aqui alguma coisa. Como que a gente pode mudar? Isso é saudável. Agora, botar um negócio embaixo do tapete. Né? Não sei quem foi que quebrou o copo aí. Tem um copo quebrado aí. Né? Não, fui eu que quebrei, bati e quebrei. O que nós vamos fazer agora? Dá para colar ou tem que comprar um novo? Vamos resolver. Né? E isso sempre deu certo. Então, errar não é proibido. Né? Nunca foi. Tá? O que é proibido, o que é ruim, é esconder o erro. Né? É sentar em cima, botar embaixo do tapete, é dizer que foi o colega que fez. Então, quando você assume, quando você diz, olha, eu esqueci, eu perdi o prazo, vai pagar multa, vai pagar multa, paciência. Não vamos fazer mais, é isso mesmo? E uma das coisas, em relação ao erro, que eu acho que é bem legal na empresa, né? Porque desde que a gente começou, a gente imaginava isso. Alguém vai ter que fazer um dia por nós, porque éramos eu e Mika que fazíamos tudo. Então nós fazíamos tudo mesmo, gente. Desde abrir a empresa, acender as luzes, se precisava varria, limpava as coisas, ajeitava tudo para o cliente, tinha que fazer café, tinha que fazer toda a parte escondidinha para o cliente chegar e ver que estava perfeito. A gente fazia tudo. Fazia entrevista, fazia laudo, fazia entrevista, fazia nota fiscal, faturava, vendia, né, e se ajudava a fazer os cálculos da folha. Quer dizer, todo mundo fazia tudo. E aí a gente começou com essa é uma premissa nossa de que errou, tem que falar, né? Por quê? Porque os gestores, também hoje, os diretores, os gerentes, enfim, a gente não consegue fazer tudo, né? Então a gente tem que ter o quê? Confiança. Então tem que confiar na equipe, confiar em quem está junto com a gente. Por quê? Porque essa pessoa que vai... Os outros vão confiar nos outros, e quem estiver fazendo vai ter que fazer certo ou assumir o seu erro, né? Porque quem está lá na frente, muitas vezes, é o diretor, é o gerente, né? E a gente sempre falava isso. Eu acho que eles devem falar também, né? Gente, nós vamos defender vocês o tempo inteiro, tá? Então, se você mentir para mim, vai ficar muito feio eu ficar defendendo uma coisa que não é verdade, né? Mas nós vamos até embaixo da água por causa de você. Então, você está falando para mim que você fez certo, que essa é a verdade, eu vou defender você até o final na frente do cliente, tá? Agora, se você fica muito feio, muito deselegante, muito antiprofissional, se eu estiver defendendo uma coisa que não é verdade, né? Então, com a verdade, a gente pode ir junto para o espaço, junto com vocês, né? Então, essa foi uma das primeiras coisas que a gente colocou na nossa e que eu acho que até hoje continua, né?
você tem que se alguém achar que não, me conte, tá? Mas eu acho que não, porque eu conheço a turma que está aí tocando todo o negócio hoje, né? Então isso é muito, muito importante. E ele é um dos nossos grandes valores, junto com o respeito, né? O respeito em primeiro lugar, a honestidade, a verdade, tem que estar caminhando junto. E as pessoas perguntam como vocês começaram, como que a empresa de vocês pode ser tão grande, tão saudável, enfim, com tanta gente comprometida até hoje. Gente, é só a gente acreditar na gente, né? Então, quando a gente acredita nas pessoas, acredita no potencial de cada um e confia, não tem como dar errado, né? Não tem. E nós somos um grande exemplo, né, Emílio, eu digo até de desenvolvimento de pessoas, né? Porque a gente é uma empresa aberta para ensinar. Então, assim como a gente ensina, a gente aprende a cada dia com cada um de vocês, né? Porque cada um é diferente, então a gente não tem medo, não esconde nada, como o Emílio falou, tudo é muito aberto, a pessoa vai aprender tudo. E a nossa satisfação grande quando vê que uma pessoa que trabalhou com a gente, hoje é nosso cliente lá numa empresa multinacional, está nos atendendo e com maior respeito, de confiança, de negócio para negócio, né? De profissional para profissional. Então, isso, se a gente pode dizer que tem orgulho, né? É que a gente realmente não tem nada para esconder, né? Se as pessoas querem descobrir alguma coisa da Marilda ou do Emílio, podem procurar, porque tá tudo, todo mundo sabe tudo da gente, né? Não tem nada para esconder. E assim como não tem nada para esconder da gente, a gente também baseou os valores da empresa nisso, né? Eu acho que é um ato corajoso de quem empreende, deixar a empresa tão aberta, tão transparente assim, para realmente ela crescer, né? Então, isso que eu queria complementar e já falei muito mais. Que horas a gente tem? Cadê a Stephanie, nosso relógio? São 10 horas. Até que horas? 10 horas. A gente marcou até as 11, por causa das perguntas, né? Ah, não é até 1 hora da tarde? Pode ser. Acho que... O que mais, Emílio, que a gente tem que mandar? O que eu queria dizer, assim, que muita gente conversa com a gente e fala assim, poxa, vocês têm muita sorte. Realmente, têm muita sorte. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que a gente entende por sorte? Sorte, para nós, significa estudo e trabalho. Quanto mais você estuda, quanto mais você trabalha, quanto mais você se dedica, mais sorte você tem. Talvez sorte seja ganhar na Mega Sena, ganhar no Autopar, não sei o que tem mais de jogo por aí. Apostar no bet aí, nos times, nos cartões amarelos, pode ser que seja sorte, se não for sacanagem. Mas, o que para nós, a gente sempre teve muita sorte, porque Marilda e eu nunca paramos de estudar. Desde que eu me formei na universidade, em 1981, eu nunca parei de dar aula, nunca parei de fazer pós-graduação, nunca parei de... E com 55 anos, fui fazer mestrado em Ponta Grossa, na área de conhecimento e inovação. E hoje, aposentado, né, eu estou trabalhando no conselho de 3 ONGs e 2 empresas, né, para ajudar os outros. Poderia estar na praia, poderia estar em casa, poderia estar dormindo, de pijama, né, mas acho que a gente tem que devolver, a gente tem que retribuir o muito que a gente conseguiu, o muito dessa sorte, né, entre aspas, que a gente conseguiu. Então, assim, todos nós, eu ouvi isso uma vez, eu acho que eu já falei até nos nossos encontros, se a Terezinha não estiver muito esquecida, ela vai lembrar. Vai, Terezinha? Terezinha é bem mais velha que eu, já deve estar com 80, Terezinha, 85. Terezinha que está com 85 anos, vai lembrar, eu sempre falo isso aí.
Dentro da gente existe uma balança. Dentro de cada um de nós tem uma balança. Eu falei isso em um dos nossos encontros, não sei se vocês lembram. Quem lembra, desculpa. E essa balança é a balança das oportunidades. Então, tem um lado que é a oportunidade que você recebe. Do outro lado, é a oportunidade que você dá às pessoas. Sempre a gente tem que estar olhando para a nossa balança. Se aquilo que eu estou recebendo é maior do que aquilo que eu estou dando, oferecendo de oportunidades, de ajuda verdadeira, alguma coisa está errada comigo. Provavelmente a minha saúde não vai estar boa, a minha alegria não vai estar boa, a minha felicidade não está completa. E só tem um jeito de ser feliz, né? É dando felicidade para os outros. Só é feliz quem dá felicidade. Não sei se vocês viram aí uma música do Milton Nascimento. Eu não tinha ouvido essa música, né? Eu vi agora, de novo, um amigo me mandou. Você só tem aquilo que você dá. Só é seu aquilo que você dá. Então, nós acreditamos muito nisso, e isso que a gente coloca aí na camiseta, né? Como é que está escrito lá? Compartilhe, doe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Isso foi o que a gente colocou lá nos 25 anos. E quando a gente fala de dar, não é dar dinheiro, não é dar casa, leite, feijão, arroz, é dar oportunidade, é ensinar a pescar, é levar o conhecimento, é dar oportunidade de trabalho, é se dedicar àquela pessoa, àquele colega, àquele estagiário, é ajudar o menor aprendiz a ser um profissional. Por isso que a gente acredita. E a gente sabe que não adianta a gente cuidar só dos nossos filhos. Quando a gente cuida só dos nossos filhos, o que acontece? Quando a gente põe o guarda-chuva só para os nossos filhos, vem o menino, o marginalzinho lá da favela ou da rua, que quer ter o relógio igual ao filho, que quer ter o tênis igual ao filho, né? Que quer ter o celular igual ao seu filho, e vai atacar o seu filho e vai roubar. Porque ele não pode ter igual. Então, quando a gente olha para a nossa balança de oportunidades, a gente tem que ver que a gente tem que dar oportunidade para os outros. Porque senão a nossa segurança, ela é afetada. A nossa segurança, a segurança dos nossos filhos, daquelas pessoas que estão mais perto da gente, ela fica comprometida. Porque nós começamos a viver num mundo desigual, onde uns têm e outros não têm. Por que o meu filho tem um tênis bonito, um celular bonito, um relógio bonito, e o outro menino não pode ter? Que desigualdade é essa? Então, a gente tem que fazer por nós e fazer pelos outros também. Por isso que nós temos esse lema, né? Doe seu tempo, doe seu conhecimento, doe aquilo que você tem de melhor, para que a sua balança de oportunidades ela comece a ficar equilibrada. Quanta coisa a gente recebe de bom, tá? Quantos dons, quantas graças, chama do jeito que a gente quiser chamar, tá? Da maneira que você acredita, tá? Quantos bens a gente recebe e quanto a gente dá. Então, muito filosófico o negócio aqui. Mas o que eu queria ressaltar para vocês são os nossos valores. Tá? Então, a confiança, o crescimento só acontece quando esses valores são divulgados e internalizados por cada um de vocês. Então, esses valores do respeito, né? Respeitar tudo, respeitar o meio ambiente, respeitar o colega, não estacionar na vaga proibida, não estacionar na vaga que não deixar o lugar onde você passou melhor do que estava. Se eu entrei no banheiro e tem cabelo na pia, mas o cabelo não é meu, mas eu vou limpar, porque o meu colega que vem depois, é bom que ele encontre a pia. Né? Encontrei papel no chão, vou tirar o papel no chão. Por onde eu passar, o lugar por onde eu passar tem que ficar melhor do que eu encontrei.
Eu estou falando só do banheiro, né? Estou falando da cozinha, estou falando da nossa vida, da nossa empresa. Então, o respeito, a ética, a honestidade, a verdade, a transparência, isso são coisas que a Marilda e eu vivemos, temos, e tenho certeza que nós conseguimos passar isso para vocês. Vocês vivem isso, vocês têm isso. Porque isso não é bom só para a empresa. Isso é bom para a vida de vocês. Isso é bom para a saúde de vocês. É isso, Marilda? É isso. E a gente vê nas empresas muito discurso diferente da prática, né? Então, tem muita gente, muito empresário, que pensa no lucro por si só, né? E nós, também não vou dizer, gente, claro que gosta do dinheiro, o dinheiro tem que existir, né? Ele faz parte de uma sociedade que a gente vive, que hoje é o que move o mundo material, né? Você ter dinheiro e ter coisas, ter matéria. Mas a partir do momento que a gente vive só em função dessa matéria, é que as coisas ficam diferentes, né? Então, quando nós idealizamos a empresa, acho que isso é legal, a gente não tinha falado, né? A gente escreveu isso no papel bem no começo, assim. A gente vai ter uma empresa, nós vamos ter um negócio, nós vamos fazer um melhor trabalho, aí vírgula, tendo lucro ou não, tá? Eu acho que isso foi a grande premissa que ficou inconsciente quando a gente começou a trabalhar. Por que eu digo isso para vocês? Porque muitas vezes a gente teve que pagar, teve que devolver para o cliente, teve que não receber, né? Porque o cliente alegava que não era justo, que a gente tinha feito errado, que não era isso. E o que nós fizemos? Ao invés de recorrer numa área trabalhista, jurídica, brigar com esse cliente, a gente parou e falou, ok, se você acha que isso é justo, então ok, não precisa nos pagar, né? E a gente não recebeu. E aí o que aconteceu? Isso nos impediu de continuar acreditando no que a gente acredita? Não. O que a gente fez? A gente se afastou desse cliente, né? E assim como outros que até hoje permeiam o nosso negócio, eu tenho certeza que o Renato, a turma toda do comercial, o Clodoaldo, ainda avaliam e dizem, gente, esse não é o cliente para nós. É ou não é? Esse não é o cliente para nós. Ele não tem os mesmos valores, ou está entrando uma vibe aqui que não é muito legal, é melhor a gente não atendê-lo, né? Então, gente, é isso que a gente está falando. Sempre um bom trabalho, né? Sempre honesto, verdadeiro. Vamos fazer o melhor que a gente tem, que foi onde a gente começou, né? Então, fazer sempre um bom trabalho, tendo lucro preferencialmente. Se não tiver lucro, não é por isso que você não vai fazer um bom trabalho. Então, a minha atitude não tem que depender da atitude do outro. Eu não tenho que ser igual ao outro que é malandro, que quer fazer outro tipo de negociação, que faz uma coisa errada. Não, a minha ação depende de mim, dos meus valores, né? E como é difícil mesmo, nós trabalhamos com RH e com grupos, com pessoas, o Emílio faz trabalho com grandes empresários, enfim, o tempo todo. A parte mais difícil de todo o negócio é a gente estabelecer uma cultura saudável dentro da organização. E nós, com muita satisfação, a gente diz que isso nós conseguimos gerar dentro do nosso negócio, né? Porque a nossa empresa hoje continua independente da nossa presença, né? Então nós não temos esse apego ao material, a ficar lá, a ter um status, a dizer que eu sou CEO, que eu sou presidente da empresa, enfim, né? Nós não temos esse apego, porque a gente acredita que quanto mais pessoas fizerem esse movimento que a gente acreditou um dia lá atrás, isso tudo vai contribuir para que a gente possa ter um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, né? Claro que tem a questão da matéria, isso vou frisar de novo.
Não dá para trabalhar de graça, não dá para a gente viver sem o dinheiro, né? Mas o quanto do dinheiro, o quanto da matéria impacta na nossa vida, né? Então, isso realmente dá para a gente ver, e mais ainda dá para a gente sentir, cada vez que a gente encontra vocês, as pessoas que a gente já conhece há mais tempo, as pessoas que a gente está conhecendo agora, né? Eu conheci a Dani hoje, que faz uma semana que ela está aqui. Então, cada vez que a gente olha no olho de vocês, isso é uma coisa bacana também, gente. Eu acho que a Karina lá, o pessoal da seleção, tem que olhar no olho, não tem, Karina? Para trabalhar aqui tem que olhar no olho, tá? Tem que conversar olhando no olho. Porque o olho transmite a sua alma, a sua essência. Então, assim, quem não olha no olho treina, porque tem que olhar no olho para conversar. Então, isso a gente sente em vocês, né? Em todos que estão aqui, cada vez que a gente dá um abraço, recebe um abraço carinhoso de vocês, ou uma mensagem, uma figurinha quando mandam pra gente lá. Porque muita gente legal soube, comprou o nosso sonho e conduz isso dentro da nossa empresa hoje, né? Que eu acho que essa turma toda aqui, Clodoaldo, Rosa, que fazem todo o espelhamento dos nossos valores dentro da empresa, e todo o time de vocês aí, né? Os nossos gestores, os nossos diretores. Então, gente, não precisa ficar preocupados que a gente não vai voltar para a empresa, tá? Nós não vamos voltar, hein, Emílio? Emílio, fala sério. Emílio, fala sério. Não, com certeza. Tá muito legal, né? Tá muito legal. Tá muito legal. Vocês sabem que depois que a gente saiu, tudo melhorou. Tudo melhorou. Não, é sério isso. Isso é comprovado com os números. Platão tem uma frase que ele fala que a experiência tira mais do que dá. Quanto mais experiente você fica, mais cagão você é. Esse é o termo, cagão mesmo, sabe? Você fica mais medroso. O Clodoaldo falava para mim, vamos sair da região da Grande Curitiba, vamos para São Paulo. A Rosa falava, o Renato falava, vamos pegar cliente do Nordeste. Não, calma, vamos ficar por aqui. Foi só eu sair e eles mandaram bala. Renato? E está aí o resultado. Está aí o resultado. É lógico que a gente disse, como a Marília falou, bom, se vocês acreditam, bom. Não vamos pegar, eu dizia, não vamos pegar dinheiro no banco, é muito perigoso, endividamento. A Rosa dizia, para crescer tem que pegar dinheiro, tem que financiar o cliente, tem que tomar, a gente tem crédito, vamos lá. Rosa, maravilhoso, raciocínio de contador, medroso. Né? Não, vamos, foi, está dando certo. Por quê? Não é loucura, não é coisa sem planejamento, mas é ousadia. E a ousadia está no jovem, não está no velhinho de 65 anos, nem na mocinha de 58. Né? A ousadia está nos mais jovens, e isso é importantíssimo, essa renovação. Certamente, se a gente tivesse ficado à frente da empresa, nós estávamos atrapalhando o crescimento dela. Certamente. Não falo isso em demagogia. Falo isso porque é verdade. Os números mostram isso. Então, é muito importante a gente reconhecer o meio e saber a hora de entrar e a hora de sair. Eu digo isso para alguns empresários hoje. O problema da sua empresa é você. Você está atrapalhando o crescimento da sua empresa. Porque você não deixa as pessoas trabalhar. Eu queria falar para vocês também assim. Tudo que vocês quiserem inventar, montar, criar, se quiserem criar uma empresa, um negócio, falem com o Clodoaldo, a Rosa, a Jaque, o José, o Renato, a Marília, a Karina, que nós já tivemos isso. A nossa começou sendo só nossa. Daí a nossa virou classe, que nasceu dentro da nossa.
A nossa virou o Wine Consultoria, que nasceu dentro da nossa. A nossa virou Abler, que nasceu dentro da nossa. A nossa virou CWBI, que nasceu dentro da nossa. A nossa virou Adapt, que nasceu dentro da nossa. E a nossa pode virar outra coisa que algum de vocês amanhã chega e fala assim: eu tenho um sonho. Não precisa sair da nossa. Nós vamos ser seu sócio. Nós vamos fazer empreender junto com você. Assim como nós empreendemos com a Jordana e a Rafaela, nós empreendemos com o Alisson e a Thaisa, que eram pessoas de seleção, com a Jaque e o Zéias, que criaram a DAPT. É assim, entendeu? Nós vamos crescer na medida que vocês trouxerem ideias, conhecimento. Nós podemos ter mais empresas, podemos ter mais negócios, só que precisa de gente para tocar, precisa de gente para empreender. Então, assim, se um de vocês quiser empreender, quiser ter um negócio, nós somos sócios, né, Rosa? Nós somos sócios. Pode trazer ideia, não precisa sair. E tem que pensar também que os lugares desse pessoal todo aqui vão estar vagos, hein? Tem que ter gente para ocupar o lugar do Clodo, da Rosa, de todo mundo que está tocando a empresa, tá? Assim como tem gente que está no nosso lugar hoje, né? Então a gente nunca pode ficar pegado a nada. Então, se você quer, continue estudando, pesquisa, se desenvolva, porque tem que ser bom também para estar aí, né? Tem que ser bom, né? Porque essa turma aí é turma, porreta, como a gente fala, né? Então, a gente tem que só agradecer esse pessoal todo que está tocando para nós aí também, todo esse negócio, né? Então, gente, o céu é o limite, tá? Como eu falei quando eu iniciei falando aqui, né? A gente sempre acreditou que tudo é possível, que nós vivemos num mundo de todas as possibilidades. Tudo é possível. Tudo é possível no negócio, tudo é possível na sua vida. Então, aquela pessoa que diz, eu não vou conseguir. Não vai mesmo, tá? Não vai mesmo. Você tem que acreditar sempre que é possível, né? Como foi possível pra gente, né? Eu morei no meio do mato, gente. Eu vim de uma cidade pequenininha de 3.000 habitantes, né? Andava aqui, ele sempre fala, andava de chinelinha havaiana lá, tomava banho de rio, brincava no mato. Presa com prego, chinelinha. Preguinho. Prego não tinha. Mas assim, não é pra gente achar que é o melhor, sabe? Mas pra dizer que é possível. E tem tantas histórias que a gente vê de pessoas que crescem, que se desenvolvem porque não aceitaram aquilo que o mundo estava mostrando para elas, né? Digo, não, eu não quero isso para mim, eu não quero ficar só aqui. Tem algo mais aí fora, tem algo mais que eu posso fazer. É esse espírito que a gente quer que vocês tenham na empresa, tá? Então, se a gente veio aqui atrapalhar o que vocês estavam pensando, azar, agora esse pessoal vai correr atrás das coisas aqui, tá? Mas acho que eles já falam isso, não falam? Falam. Gostei das cabecinhas assim, tá? Na nossa empresa é diferente. A gente sabe de história de pessoas que não quiseram sair da nossa empresa para ir trabalhar fora do país, para trabalhar numa empresa multinacional, para trabalhar num negócio diferente, porque sabe aquela coisa assim que a gente não sabe traduzir? Que é assim, eu não sei o que é, mas aqui é diferente, né? É diferente porque a gente sente, que a gente respeita o ser humano, porque o ser humano a pessoa está em primeiro lugar, com as suas diferenças. A gente não trata todo mundo igual, né? A gente trata todo mundo diferente, porque nós somos diferentes, né? Vamos ver se o pessoal quer perguntar alguma coisa antes da gente caminhar para o encerramento. Mas perguntem. Pega o microfone aí. É a Stephanie do marketing. Bom dia, Samir. Bom dia, dona Laura. Bom dia. Eu anotei a minha pergunta. Bom, como você se sente vendo a RH Nossa sendo a maior referência em consultoria e gestão de pessoas do Brasil
E qual sentimento em ver a nossa crescendo todos os dias e as famílias impactadas pelo negócio de vocês? E o que você falou na última frase? E as famílias impactadas pelo negócio de vocês? Você perguntou como é que a gente se sente, é isso? Sim. Bom, é que a gente falou no começo, né? A gente se sente feliz, orgulhoso, mas também responsável. Sabe da responsabilidade que a gente tem. De que esse negócio continue dando certo, continue prosperando. Se um dia a gente fosse morrer, né, Maria? Não é o caso nosso, né? Se algum dia a gente fosse morrer, a gente quer que as coisas continuem. Então, não é mais o Emílio e a Marilda que começaram, hoje são vocês. Hoje é o Clodoaldo e a Rosa, um time de gerentes, daqui a pouco serão outros Clodoaldos, outras Rosas, e o negócio tem que continuar. Enquanto ele for bom, enquanto ele for útil, ele tem que continuar. Então, o sentimento, falando para você, de alegria, de satisfação, mas também de responsabilidade, de cuidado. E falando disso, eu queria só falar uma coisa assim, a gente tem que ser, bíblico isso, a gente tem que ser semeador, né? Tem que semear princípios, semear valores, semear verdade, semear as coisas. Mas além de semeador, a gente tem que ser jardineiro. O que é o jardineiro? O jardineiro é o que cuida, é o que mantém, é o que rega, é o que tira o matinho, é o que chega à terra. Então, mais do que espalhar e semear, a gente tem que agir como jardineiro. Então, como jardineiro, nós nos sentimos muito responsáveis. Quer completar? Uma para cada um, né? Sem o Wellington. Cara, não sei se a gente mudaria muita coisa, viu? Porque eu acho assim, a gente talvez mudasse um pouquinho, um pouco mais de planejamento em algumas coisas, em algumas situações. Eu acho que a gente foi muito na emoção em algumas coisas, em alguns negócios, e que, não que foi ruim, mas que daí deu um pouco mais de trabalho, sabe? Eu acho que lá no começo, quando a gente queria tudo, fazer tudo ao mesmo tempo, né? Claro que gerou um resultado. A gente teve uma experiência com isso também, que nos deixou mais fortes, né? Mas talvez se a gente tivesse esse domínio dessas ferramentas do planejamento, de pensar ou parar um pouco, não fazer tanto na emoção no começo, eu acho que poderia ter dado um resultado talvez fosse o mesmo, mas talvez mais rápido, sabe? Talvez a gente estivesse celebrando os resultados um pouco antes do que os 15 anos, 20 anos aí, né? Eu acho que talvez isso concorda comigo. E eu acho também que a gente teria brigado menos, né? No começo, gente do céu, a gente brigava muito. Porque a Marilda sempre foi mais empreendedora do que eu. Ela sempre queria ir para frente. E eu sempre fui um pouco mais medroso, mais olhando os números e tudo mais. Então a gente brigava. O sofá que ela comprava, eu não falava comigo. O aumento que ela dava, eu não falava comigo. Sempre tem um sofá na história da nossa. Mas a gente brigava muito. Né? A gente brigava, né? E como somos um casal, a gente continuava a briga em casa. E brigava por causa do funcionário, brigava por causa do cliente, brigava por causa do jeito de fazer. Né? E, até o momento que a gente parou e falou, vamos parar com isso, porque não vai dar certo. Né? Vamos trabalhar junto. Né? Você cuida disso, eu cuido disso. E eu não encho a sua paciência e você não enche a minha. Tá? Aí as coisas começaram a dar certo. Então, hoje, com a cabeça que nós temos, certamente a gente brigaria muito menos. Né?
A gente tem uma pergunta aqui na transmissão ao vivo. Funcionária Tainara. Vou falar para cá, para o som pegar bem para a transmissão ao vivo. Tainara era a menor. É a Tainara, que era a menor aprendiz. Oi, Tainara. Bom falar. Manda um beijo para ela que ela tá aí. Ela mandou assim: qual foi a inspiração de vocês para não desistirem durante as suas dificuldades? A inspiração maior foi acreditar no sonho, né? Nós sempre acreditamos no sonho. No carro do sonho, né? Se não tiver de goiabada, doce de leite. Nós sempre acreditamos no nosso sonho. Nós sempre fomos atrás do sonho. E a gente, muitas vezes, a gente teve a ponto de desistir, de fechar a porta. Né? No começo, a gente dizia que nós éramos uma consultoria de recursos humanos. E a gente encontrava ex-colegas aí de recursos humanos, diretores, gerentes de recursos humanos, que perguntavam para a gente assim: você ainda está com a consultoria ou já arrumou um emprego? Quer dizer, ser consultor de recursos humanos ou trabalhar em consultoria de recursos humanos era, na cabeça de algumas pessoas, para quem não conseguiu um emprego em uma grande empresa. Então, você continua consultor ou já arrumou um emprego? Né? E nós dizemos: não, eu vou continuar consultor. Nós vamos continuar com a nossa empresa. Né? Porque a gente acredita. Então, Tainara, acredite sempre. Né? A gente sempre acreditou. A gente sempre sabia que as dificuldades viriam, né? Virão, mas que a gente é mais forte do que elas. A gente tem mais capacidade, a gente tem mais valores, mais princípios para superar tudo isso. Obrigado, Tainara. Bom ouvir você. Temos mais um aqui. É o Gabriel? Gabriel? Tem. Bom dia, dona Maria. Bom dia, Semília. Vocês comentaram ali que passaram 10 anos não entrando dinheiro para vocês em si, né? No caso, muitas dificuldades vocês tiveram ali. Então, aproveitando o gancho da Tainara, eu queria perguntar para vocês: o que motivou vocês a ainda continuarem, mesmo passando 10 anos ali com dificuldades, o que motivou vocês a continuar? Porque quando a gente abre uma empresa, a gente tem a intenção de ter lucro também ali, né? E vocês passando por isso em 10 anos, eu vejo que é um período muito, muito grande. Então, o que motivou vocês para continuar dessa forma e ter a evolução? Acho que esses 10 anos foi um marco muito significativo para nós na empresa. Quando chegou em 10 anos e pouquinho, a gente ficou muito em dúvida se o nosso negócio ia continuar ou não. Então, é legal a gente abrir isso assim, porque é muito corajoso, assim, como eu vou dizer para vocês agora. Quando a gente teve 10 anos que, meu Deus, mas isso não vai dar, isso vai ficar difícil, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar, nós vamos abrir a sociedade, vamos trazer gente para pôr dinheiro aqui dentro, né? Ou nós vamos vender a empresa, lembra-me? Aí nós fomos, chegou uma pessoa lá que queria comprar a nossa, quando a gente tinha 10 anos. E aí a gente, vamos ver o que o cara quer, né? Super renomado e tal, aqui da cidade. E daí foi lá e começou a olhar e passeou com a gente em todo o negócio. E foi olhando tudo, perguntando tudo, apontava assim as coisas que não estavam legais, né? E aí eles sentamos para conversar. E ele disse pra gente, acho que esse cara foi o responsável por todo mundo estar aqui, tá? Tem que agradecer, né, pra ele. Aí ele chegou, a gente sentou para conversar, e ele falou: ok, eu vou comprar a empresa. Só que o que vocês estão pedindo é muito, eu não vou pagar isso. Eu vou pagar, sei lá, botou lá 20% do que a gente tinha falado, né, Guilherme? E daí, porque é isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom, e tal. Para começar, tem que tirar tudo daqui, tem que mandar metade das pessoas embora. Tem que arrumar todo esse piso, tem que trocar esses móveis, tem que isso, tem aquilo. Isso aí não é tudo isso que vocês estão falando, não. Então, se quiserem é isso, e eu vou para casa e sugiro que vocês não demorem para me responder, porque a empresa de vocês não está legal.
Aí a gente se despediu, o cara foi embora, o que deu na gente depois, né, filho? Uma raiva. Pensa numa raiva. Pensa numa raiva. E uma das coisas que esse cara falou para nós foi uma coisa boa, entre tantas ruins que ele falou. Ele falou assim: quando você vai vender a sua empresa, você está vendendo seu filho. O filho que você gerou, o filho que você criou. Então, você está vendendo um filho seu. Eu olhei para o marido e falei assim: esse cara não vai falar mal do nosso filho. Esse cara não vai falar mal do nosso filho. Nós não vamos dar o nosso filho para esse cara criar. Ele não vai adotar o nosso filho. Esse filho é nosso. Tudo que ele falou que tinha que fazer foi ótimo. Ele nos mostrou um monte de coisa, nos apontou, né, um monte de coisa. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ótimo, muito obrigado. Que bom que você falou isso. Nós vamos arrumar. Nós vamos arrumar, vamos melhorar. Né? Que bom que veio uma pessoa de fora, mas você não vai levar o nosso filho, não. Não, agora não. Isso foi muito bom, sabe? Foi dessa forma. É lógico que, como a Maria falou, ele pensou em desistir, pensou em vender, mas quando os caras falavam que tinha que trocar todo mundo, mandar todo mundo embora, tinha que mandar metade embora, tinha que mudar o sistema, peraí, não é assim, não faz essas coisas. Talvez se ele tivesse conversado de uma maneira diferente, quem sabe até. Mas felizmente ele foi inadequado. E ele disse daí uma outra coisa também, ele falou que vocês vão ter que ficar aqui pelo menos uns 4 anos, tocando tudo isso para mim, porque eu não venho aqui na empresa. Eu viajo 3, 4 vezes por ano, eu viajo para fora do Brasil. Eu só vou aparecer aqui para ver os resultados, e vocês vão me dar tanto, foi desse nível. Eu falei, filho, se o cara está achando que vai ganhar tudo isso, nós temos que ficar aqui, né? Se ele está achando que ele vai viajar para a Europa 3, 4 vezes por ano e vai pegar só o dinheiro e ir embora, então nós não podemos vender. E aí deu realmente, a raiva deu. A gente falou, putz, mas como o cara vem aqui, nós não vamos vender nada. Eu acho agora que nós vamos retomar tudo isso daqui. E a nossa empresa não vai acabar com 10 anos, não, né? Nós vamos reconfigurar tudo. E aí foi o que a gente fez, né? Nós ficamos lá, acho que ele falou, o que o cara mexeu com a gente, assim, foi justamente nisso, né? Como é que a gente vai entregar? E pensa, embora metade dos funcionários, para nós aquilo era muito importante, né? A gente tinha que manter aquilo, manter as pessoas, manter os processos, e aí depois nós fomos revisando tudo. Então isso nos fez permanecer e não desistir, né? E foi muito legal. Temos mais uma pergunta aqui da transmissão, é da Micaela, do Recrutamento e Seleção. Qual a dica de vocês para quem tem muita vontade e ideias para empreender, porém o medo e a insegurança de não dar certo é maior? Inclusive, incrível a história de vocês, parabéns. Micaela, obrigada, Micaela. Micaela, se você acompanhou, é justamente isso. Não desista, não desista, tenha coragem, tá? O empreendedor é o cara que tem que ter o sangue vibrando o tempo inteiro, não pode desistir, né? Se não entrar dinheiro, ok, se não entrar dinheiro, não pode desistir, porque é muito diferente. É um perfil muito diferente de quem trabalha para os outros e quem trabalha para os outros com os outros, né? Então, o empreendedor é o cara que trabalha com os outros. A gente precisa de gente boa junto. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? E é coragem, é corajoso mesmo. Tem que passar perrengue, vai ter que ficar sem ter todo o dinheiro que você imaginava que ia ter, vai ter que tirar só dinheiro para pagar as contas, e um dia vai vir, mas você não pode desistir. Eu acho que a dica é essa. Siga em frente porque as possibilidades existem e não perca as oportunidades que aparecem, tá bom?
Antes da... O Clodoaldo está cansado, precisa ir embora. Mas antes do Clodoaldo sair, eu quero dizer uma coisa. O Clodoaldo tem compromisso, ele tem cliente para atender, né? Dinheiro para ganhar. Uma coisa que o Clodoaldo sempre fala é assim: o bom é o inimigo do ótimo. E meu pai dizia um negócio: viu, o empreendedor, põe as abóboras na carroça e vai andando, elas vão se ajeitando. Então, assim, não queira arrumar tudo automaticamente. Comece a fazer, vai fazendo. Então, quem quer empreender tem que começar com pequenininho e fazendo e arrumando. Não dá para começar grande. Tenho certeza que a Google, a Amazon, o Três Corações, todas as empresas referências aí que a gente possa ter, todas elas começaram com uma nossa. Pequenininha, foram se ajeitando, fazendo. Mas ninguém nasce grande. Ninguém nasce. Então, o bom é inimigo do ótimo. Então, não precisa fazer o bom, faz o bom. E isso que a gente sempre fez. A gente quer agradecer muito o Clodoaldo agora, que acreditaram no nosso sonho, estão tocando esses nossos valores, né? O time dos gerentes que está aqui, José, Jaque, Karina, Dario, Renato, né? Falei todos. O time de RH, né? Terezinha, já está bem velhinha, mas está firme. A Stephanie, o time da Stephanie, e todos vocês estão acreditando no nosso sonho. Pessoal, fique à vontade, né? Não precisa sair. Agora é tudo. Pode continuar com as perguntas aí, Stephanie. Obrigado, Clô. Vai ser o Gustavo do Recrutamento e Seleção. Bom dia, dona Matilda e seu Emílio, sou o Gustavo, estagiário, e ouvindo muito do que vocês trouxeram, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre a questão que envolve os estagiários. Eu acho que a dona Matilda falou um pouco desse papel do estagiário, e eu também enxergo muitos estagiários como os recém-nascidos de uma empresa, né? Então, considerando isso, eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês enxergam a questão do menor aprendiz também. Eu vou falar do estagiário e o Emílio fala do menor aprendiz, tá? A nossa começou comigo e com uma estagiária. E eu sempre fui estagiária, comecei minha carreira como estagiária. Eu acho que é um super reconhecimento para as profissões, né? Como eu fiz psicologia, eu falei aquele dia para a turma da seleção aqui, honrem a sua profissão, honrem o seu conselho, apesar de não ser aquele que é o melhor do mundo, né? Mas honrem, porque alguém começou essa história nossa algum dia, né? E os estagiários não só de psicologia, que é o forte que a gente tem na nossa, mas eu acho que deve ter outros também, de tecnologia, de administração, na área financeira. É uma super oportunidade. Para quem pega essa oportunidade, vê nela como o início da sua carreira. E pode ser na nossa, pode ser em qualquer lugar, né? É a oportunidade que a empresa está te dando para que você possa aprender, né? É o momento que a gente tem para errar, para perguntar, para ter dúvidas, para ir se fortalecendo na sua profissão, né? É a experiência aliada ao conhecimento que a gente recebe na universidade, né? Então, tudo que você aprende na universidade te dá um norte para você receber o seu canudo no final da tua experiência universitária. E na empresa é onde você pode aplicar tudo que você está aprendendo lá fora. E muitas vezes até pode dar um conflito, sabe? Porque às vezes a gente está aprendendo tanto no local de trabalho que ainda nem chegou a ter aquela matéria na universidade, ou eles falam de uma coisa mais genérica, mais ampla. Eu lembro que quando eu aprendi, que eu trabalhava, eu fazia coisas que eu só fui aprender lá no 4º ano da universidade, do curso, né? Então é uma super experiência. E a nossa sempre teve essa premissa. Os estagiários entram e eles são treinados, capacitados, desenvolvidos, recebem todo o conhecimento que precisa,
vão fazer na prática coisas que às vezes até um analista já está fazendo também, mas tem sempre seus cuidados, porque o estagiário não pode fazer tudo, não pode assinar, não pode estar lá na frente assim representando tudo da profissão do psicólogo, por exemplo, né? Ou do administrador ou da TI. Mas ele é um cara que vai ter que pôr a mão na massa. Na empresa, a empresa pede isso, né? A empresa treina, dá o conhecimento, dá a oportunidade, mas quer o retorno, né? Então a gente tem exemplos aí de estagiários que entraram com a gente que seguiram carreira, né? Então acho que está aberto para tudo. Eu estou falando aqui porque é uma verdade, né, Rosa? Está aberto, Karina? Então vocês têm que fuçar. Fica de olho, apareceu uma oportunidade interna ali, tipo, eu quero isso, vou me candidatar, vou conversar com o meu gestor, né? Com o meu líder para ver se eu posso participar disso. Eu tenho certeza que se você tiver o conhecimento básico, tiver o perfil, vai estar dentro, né? Respondi? Estagiário é isso, agora o menor aprendiz e vira fato. A gente tem alguns menores aprendizes aqui, né, Zé? Tem uma menor aprendiz que é gerente da nossa. Tem o Leal, tem Tainara, que fez a pergunta. Tem vários outros aí que eu não sei. Como que é seu nome? Como? Matheus. Você é menor aprendiz ou foi? Que bom. Então, o que é o menor aprendiz? Ele é um estagiário, né? Tem menor aprendiz e menor aprendiz, tem estagiário e estagiário. Né? Tem gente que passa o tempo de estágio e aprende pouco, tá? Não aproveita. O que eu quero dizer para você que fez a pergunta é assim: aproveite todos os minutos, sume tudo, pergunte tudo, fuce, queira saber por que eu estou fazendo isso, de onde que vem, para onde que vai, aonde que está escrito isso, com quem que inventou esse troço. Porque se tiver uma vaga na nossa para você ser um analista, um psicólogo, ok, muito bom. Mas, se não, você vai conseguir uma vaga na Renault, na Volvo, na Exxon, numa empresa muito maior. Né? Por quê? Porque você aproveitou seu tempo. Então, ele diz assim, a nossa é uma escola. É sim uma escola. É um lugar para se aprender. Entendeu? Então, aproveite cada minuto que você está lá dentro. Pergunte para quem sabe mais, pergunte para o seu gestor, para o seu líder, para o seu gerente, vá conversar com eles, vá fazer pergunta, vá entender por que você está fazendo as coisas. Né? Se você ficar só fazendo ligação telefônica, criando currículo e tudo mais, é uma escolha sua, também vai ser bom, né? Mas você não vai estar aproveitando o tempo. Quer dizer, hoje o professor falou isso, Karina, isso é verdade. E por que a gente não aplica essa técnica aqui? Por que a gente não usa esse tipo de teste aqui? Por que o sistema não faz aquilo? É assim que a gente aprende. A gente aprende fazendo pergunta, fazendo questionamento. E ninguém vai deixar, tem certeza, ninguém vai deixar de responder as perguntas para vocês. Pode ser que não responda na hora, pode ser que não responda muito certo, mas vai te dar um caminho. E o aprendizado acontece assim. Tá? Mais perguntas aí. Temos bastante perguntas. Aqui. A Leite do RH. Bom dia, eu sou a Leite do RH Interno e eu gostaria de saber, falando de pessoas, eu gostaria de saber qual, meio muitos desafios que vocês devem ter enfrentado até aqui, qual o maior desafio em lidar com pessoas que vocês enfrentaram até agora? O maior desafio de lidar com pessoas é a gente se colocar no lugar delas. Porque nós de RH, nós vivemos muito tempo assim. Eu, quando fui gerente de RH de empresa, eu também, vivi uma época que a gente queria saber tudo das pessoas. A gente conseguia ler as mentes, assim, interpretar, saber qual que é o sonho da pessoa. Então a gente achava que o Ricardo Trindade tinha que ganhar uma geladeira no final do ano. Não sabia que o Ricardo já tinha 3 na casa dele. Não era a geladeira que o
Emilson queria ganhar uma viagem para Matinhos e o Emilson detestava a praia. Então, a gente aprendeu, para você lidar com gente, você tem que entender o sonho delas. Você tem que saber o que as pessoas querem. Isso só tem um jeito, conversando. Conversando. Olhando no olho, como disse a Maria. Mas o que você quer? O que você precisa? O que vai te realizar? Tem gente que vai se realizar indo comer frango com farofa e Matinhos. E tem gente que quer conhecer o mundo. Os sonhos são diferentes, são de tamanhos diferentes. Tem gente que quer conseguir o dinheiro para reformar um quartinho do bebê que vai nascer, o filhinho que vai nascer. Esse é o sonho dele. E não é bom, não é ruim, é dele. Tem gente que quer correr uma maratona em Boston, né, Dari? E treina para isso. E esse é o sonho dele. Isso precisa ser respeitado, precisa ser apoiado. Então, quando você ajuda as pessoas a entender o seu sonho e ajuda elas a realizar esse sonho, as coisas ficam todas mais fáceis. Então, você que é do RH, é não fazer pelo outro, é perguntar o que você precisa. O que você precisa para trabalhar melhor? Né? Você precisa de um computador melhor, precisa de uma cadeira melhor, você precisa comer melhor, você precisa estudar o quê? Que livro que você quer ler, que curso que você quer fazer, para você chegar no seu sonho. Nós não podemos imaginar que o meu sonho é o sonho de vocês. Se fosse isso, eu ia dar uma vara de pescar para cada um de vocês, porque eu gosto mesmo de pescar. E ia dizer assim, porra, na nossa tem 200 pescadores. Pô, tem gente que detesta pescaria. Pode ser que tivesse 2 ou 3 aí que gostassem. Mas o meu sonho é pescar. Então, não é assim. Não é. Tem muitos sonhos. Então, é entender o sonho dos outros e ajudar. Ajudar a concretizar o sonho. Essa é a única maneira de trabalhar com gente. O que mais, Stephanie? Temos mais um espaço para essas perguntinhas. Eu acho que a gente vai ter que encerrar, tá? Agora é o Leonardo, do Recrutamento e Seleção. Prazer, né, em conhecer, né, vocês. Sou Leonardo do Recrutamento e ouvindo a jornada de vocês profissionais, eu fiquei curioso saber se existe alguma meta ainda profissional que vocês gostariam de conquistar, né, de vocês. E também, a gente está comemorando os 30 anos de RH Nossa, como que vocês veem? Qual que é a imaginação de vocês daqui a 30 anos da RH Nossa futuro, né? O que vocês veem com a RH Nossa, o crescimento dela, né, para nós também, como funcionários e colaboradores? Como é seu nome? Leonardo. Que legal que vocês estão no recrutamento. Você está fazendo psicologia também? Joia. Bom, a gente como fundador, né, da empresa e acompanhando o crescimento, a gente só quer que continue crescendo, né? Então nós temos, a turma toda faz as metas para todo ano e são bem arrojadas. Então cada ano a meta é crescer mais, né, Rosa? Dali a turma que acompanha todo o planejamento aí. Então a gente vê a nossa, que ainda tem muito espaço, e tem muito espaço não só para crescer, mas para conquistar, né? E só que tem que ter muita velocidade, tem que ter ferramentas bacanas, quer dizer, muita coisa precisa para que a nossa continue sendo essa referência hoje no mercado, né? E hoje é o que a gente pensa, né? A gente não imagina assim, daqui 20 anos como que vai ser. Não sabemos, Leonardo. Não sabemos. Quem somos nós para saber, né? Daqui 10 anos, daqui 30 anos, não sabemos, porque o mercado é muito volátil, muda muito, tem muitas transformações. O que a gente sabe é que nós vamos seguir sim um fluxo de todas essas transformações, né? E a inovação vai ter que estar sempre presente e nós vamos ter que ter essa flexibilidade para acompanhar tudo isso, né? A nível pessoal, assim, o que eu posso dizer para você
que nós, vou falar por mim, Emílio também já falou um pouco ali, a gente tem várias coisas que a gente faz. Nós não ficamos em casa sem fazer nada, ou eu fico só vendo filme, fico na academia, fico viajando, enfim. A gente gosta muito de viajar e a gente sempre procura colocar nas nossas viagens algum conteúdo, alguma coisa que nos traga sempre algum desenvolvimento maior do que só ir para turismo, só desfrutar. Então, cada vez que a gente viaja, a gente escolhe onde a gente quer conhecer, a gente estuda esses lugares, lê sobre isso antes de viajar, para a gente saber onde a gente está indo, né? E o que a gente quer receber desses lugares. Então, sempre é uma contrapartida. E nós trabalhamos hoje muito mais socialmente, né? A gente estuda, a gente participa de uma escola filosófica que a gente estuda muito. Os nossos planos são assim, de absorver conhecimento, de estar implantando esse conhecimento por onde a gente passar. Temos as ONGs que a gente apoia também, né? Somos conselheiros, eu em uma delas, o Emílio tem mais outras que ele atua, e o Emílio está fazendo o trabalho dele também, que eu acho legal colocar, né? Então a gente não está parado, né? Nós, pessoalmente, a gente tem os nossos planos. Somos avós, então nós temos 4 pimpolhos que nos tomam um tempo muito legal, que a gente desfruta muito com a família. Isso é uma coisa legal também, que vocês mantenham sempre esse lado da família junto, curtindo, quem tem pai, quem tem mãe, quem tem irmão, filho, enfim, né? Neto, né, Tere? Tem mais alguém que tem neto aqui? Não. Só a Tere. É muito jovem essa empresa mesmo, hein? É muito jovem. Mas eu sei que tem bastante papais e bastante mamães aí, então aproveitem esse tempo também. Tá? Pensando nisso de ser um empreendedor, acredito que tempo de coragem tem que ser usado ali no início, porque é sempre onde que vocês perceberam a necessidade de criar a RH Nossa. Qual foi a ideia onde vocês perceberam poxa, a gente precisa criar um sonho assim que vocês tiveram, a ideia, onde que realmente surgiu? A ideia, Eduardo, nasceu assim. Nós não estávamos satisfeitos, nós como profissionais de RH, nós não estávamos satisfeitos com os nossos fornecedores. As empresas de RH que nos atendiam quando nós éramos clientes não prestavam um bom serviço. Muitas delas não eram éticas, não entregavam o que prometiam. E nós, quando criamos a RH Nossa, na época era nossa só, nossa assessoria de recursos humanos, nós dissemos que nós íamos criar uma empresa diferente. Uma empresa que ia fazer, queria entregar aquilo que prometia. Queria fazer diferente daquilo que a gente estava vendo no mercado. Então, como a Maria falou, nós queríamos ser muito melhores do que os nossos concorrentes, daqueles que prestavam serviço. E hoje a gente diz com satisfação, com certeza, com garantia, nós somos muito melhores do que os nossos concorrentes. Não por ser exibido, metido, não, é porque nós somos mesmos. Porque isso, nós somos reconhecidos pelos clientes que nós somos a melhor empresa de recursos humanos. Por quê? Nós temos esses valores. Nós cumprimos aquilo que prometemos. Nós falamos a verdade. E todos esses valores. É isso mesmo. Essa é a diferença. Última pergunta, então, é do... Cadê aqui? É o Danilo, ele é nosso preposto lá em Campinas, no SEVA. Oi, Danilo. E ele está aí hoje. Bom dia. Gostaria que você falasse um pouco sobre a escolha do nome da empresa. A gente percebe que casou muito bem com os valores, mas vocês pensaram em outros nomes. E eu gostaria que o senhor nos indicasse 3 livros para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. 3 livros. Bom, o primeiro que eu terminei de ler é Os 5 Desafios da Liderança. O outro, até depois eu posso passar para a Stephanie, a capa.
O outro é do Adam Grant, que fala dar e receber. É um livro que faz a gente pensar. E do próprio Adam Grant também, o segundo livro, é o Pense Diferente. Quer dizer, pense fora da caixa, pense fora do quadrado. O 2 do Adam Grant, o Dar e Receber. De dar e receber, ele fala o seguinte, que as pessoas que mais dão, não só dão dinheiro, mas dão seu tempo, aquilo que tem de melhor, são as pessoas que são mais felizes, têm mais saúde e têm mais dinheiro. Então, São Francisco não estava errado, não. Dizer que é dando que se recebe. Então, para você receber, você tem que dar. Esse é o livro do Adam Grant. O outro é o Pense Diferente, que é você nunca fazer as coisas da mesma maneira, procurar maneiras diferentes de fazer. E é o outro que saiu agora, que é do Lincoln, que é os 5 desafios da liderança. Que é o primeiro desafio dele é clima de confiança, criar equipes, confiança, confiar em todos, confiar nas pessoas. E daí ele vai redescrever os outros. Não vou contar porque você vai ler o. E o nome da nossa foi muito legal. A nossa começou, como a maioria das empresas, com uma sigla, né? Que era o primeiro nome daqueles 4. Lembra os 4 que eu falei que começaram o negócio? Então era MRDM. Era Marcos, Luiz, Marilda e Denise. Só sobrou a Marilda e Denise e depois só a vou precisar. Só a Marilda. Você só ficaria ele, né? E daí quando aquele momento que o Emílio entrou na empresa, a gente disse, não, esse nome tem que mudar, né? Nós vamos já mudar tudo, você vai entrar no contrato social e tal, e a gente precisa mudar o nome. E daí ficamos, né? Acho que ficamos uma noite, um dia inteiro, assim, como é que vai ser o nome da nossa empresa? A gente foi anotando, nós estamos 80 nomes, 80. E Emílio, mas não tá bom, Marilda não tá bom, nenhum pegou. E aí a gente falava, como que vai ser o nome da nossa empresa? Como que vai ser o nome da nossa empresa? Mas como que vai ser o nome da nossa empresa? Emílio, vai ser nossa empresa, não é isso que a gente quer? Então vai ser nossa empresa, tá? E aí a gente colocou nossa, começou a assessoria de recursos humanos, depois nossa, consultoria e treinamento, nossa, recursos humanos, né? E a gente aproveitou, que como entrou no início a gente não pensou tudo que a gente ia fazer com esse nome, né? E era engraçado, porque as pessoas não entendiam. No começo, quando a gente falava, a moça atendia o telefone e falava, nossa, recursos humanos, eles falavam, a rica da Nossa Senhora Aparecida, a rica da Nossa Senhora, aí que é e daí faziam aquela brincadeira com a língua do Rolling Stones, né? Nossa! E falavam nossa, e faziam piadas. E a gente começou a perceber que, e aí nós começamos a conversar sobre isso. Como é difícil as pessoas dividirem suas coisas, né? Porque a empresa é sempre minha, eu sou dono da empresa, a empresa é dos meus filhos, a empresa é minha, do meu esposo e tal. E quando a gente falava nossa, a gente dizia nossa mesmo, é minha e sua. Como que é o nome aí? É nossa? Nova? Nossa? Nova? E a gente falava, não, é minha e sua. Ah, é nossa. E quando a gente começou a falar, para traduzir que era minha e sua, a gente começou então a implantar esse movimento dentro da empresa. Então, começar a colocar para as pessoas nas nossas conversas que a empresa não era minha, do Emílio e minha, que era de todos nós que estávamos lá. Então, ela começou a ter esse significado bem marcante para a gente, foi uma marca isso mesmo, né? Quando a gente decidiu que ia repartir a empresa, que a empresa ia ser de todos que entrassem lá a ajudar a gente a conduzir esse negócio, tá? Então o nome foi assim, tá bom? A gente não queria uma sigla, né? E foi bem legal, né? Porque ela realmente cumpriu e está cumprindo o seu papel, né? De ser de todos nós, tá bom? Logo em seguida, viu, Dani? A gente contratou Michel Teló para cantar Nossa, assim você vai. Não foi coincidência, não. A gente chamou Michel Teló e mandou fazer essa música.
Não, não foi isso, não. Isso foi coincidência, viu? Michel Teló copiou da gente. Mas a gente não contratou ele, não. Ele começou a cantar. Fez sucesso e ajudou a gente. Quando a gente encontrava alguém, falava, nossa, não mata não. Tem essa música adaptada para nossa. Tem a versão. Foi feita uma paródia, né? Quem fez? A Nilceia. Com 18 anos, a Nilceia fez uma paródia da música do Michel Teló. Assim, uma hora a Karina quer cantar aqui, Karina quer cantar. Eu tô rouca faz 40 dias, então eu não vou cantar. Mas era nossa, aqui nós temos vaga. Ai, se eu não fecho, ai, se eu não fecho. Emílio, vira marara. Ai, se eu não fecho, ai, se eu não fecho. Michel nos ajudou bastante, né, galera? Karina Teló, obrigado. Legal, gente. Tá muito gostoso, mas eu acho que a gente tem que terminar, né? Muito obrigado pela oportunidade aí, pelo tempo de vocês. Para nós é uma alegria. Podia ficar aqui uns 2 dias conversando, né, Maria? Obrigado mesmo, viu? Muito bom.